Homeopatia, Organon da Arte Corá de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando o Organon comentado, que é este que está aqui. Nós estamos na introdução, na parte 12. É bom lembrar que o livro é comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Com isso, a gente procura entender como se dá todo o processo de desintoxicação do ser, como que ele pode procurar melhorar-se fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Certamente que muitos de vocês não vão concordar, não vão começar a entender, mas para concordar e entender precisamos estudar. Sem pegarmos, ler o conteúdo do livro, entender a mensagem, nós não vamos seguir um caminho iluminativo que tantos nós precisamos. A necessidade de todos nós hoje é de nos iluminar para o amanhã de paz, de esperança e de fraternidade. Reconheço que, para a fragilidade humana, é mais cômodo admitir na doença a ser curada, tanto mais que mesmo os próprios pacientes deixam levar-se por tal representação. Reconhecer uma substância morbífica que se imagina concreta. Porque, sem haver a preocupação com mais nada além de querer saber onde era possível buscar meio suficiente para purificar o sangue e outros humores, facilita a urina, a transpiração, provocar a expectoração e limpar o estômago e intestino. Então, nós precisamos começar a refletir nestes ensinamentos, começar a refletir nesse posicionamento, para que a gente tenha condições de melhor observar como nós estamos agindo, melhor observar como nós estamos nos portando, para que o nosso amanhã comece a resplandecer nas bases das luzes do amor. E esse resplandecer traz para nós um entendimento um tanto quanto superior para nosso entendimento. Veja bem, o Hahnemann entendia, conforme nós estamos vendo aqui, que as pessoas procuram entender que naquela doença que ele está tendo, naquele sinal físico do adoecimento maior, é o que basta entender, é o que basta eliminar. Mas, estudando o livro, vocês vão entender que existe algo muito maior. E as pessoas, às vezes, diante desse algo muito maior, elas pensam assim: mas para que eu vou tratar isso? Com que finalidade? Qual o objetivo? Porque muitos de nós achamos cômodos tirar o problema físico. Nem que nos corte um pedaço e jogue fora, mas que eu não mude psiquicamente. E a proposta hahnemanniana é exatamente que você se modifique psiquicamente. Portanto, o remédio não deve ser indicado para o sinal físico, chamado de doença, mas sim para o conjunto de características sentimentais, mentais, que venha a fazer com que nós comecemos a entender a vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa e completa. Por isso, faz-se necessário procurarmos agir com mais responsabilidade, com mais entendimento, para crescermos e aprimorarmos ao longo da nossa caminhada. Daí continua, sem se descrever em alguma matéria médica de Dioscórides, até as mais recentes publicações desta espécie, quase nada sobre remédios isolados, sobre sua ação própria e específica, meramente limitando-se ao contrário. Além das indicações de seu suposto emprego contra este ou aquele nome de doença listado pela patologia, a registrar se eles provocam a secreção do tubo alimentar ou intestinal, por vias superiores ou inferiores. Então, as pessoas procuram, e até hoje, muitas das vezes, achar uma forma, um princípio ativo que haja a provocar determinadas reações físicas. E pouco se procura entender quais as reações mentais. Então, nós temos um estudo que chama de homeopatia e espiritismo, doenças sutis. Então, nessas doenças sutis, nós vamos abordando a questão do como lidar com certos adoecimentos, como entender a função desses adoecimentos e como podemos nos tratar para termos mais saúde, para nos aprimorarmos mais, porque faz necessário
tenhamos mais saúde. E para termos mais saúde, precisamos compreender como a doença se instala, como ela é gerada. E a partir desse momento, nós vamos começar a tomar as providências para eliminar da nossa estrutura psíquica aquilo que nos faz mal, aquilo que nos incomoda. Portanto, faz-se necessário ter um entendimento superior de cada uma das nossas ações. Termos um entendimento superior de cada uma das nossas possibilidades, para que no nosso amanhã sejamos construtores das bênçãos de luz e de fraternidade. Porque todo o interesse dos médicos práticos sempre esteve dirigido, principalmente, para a expulsão de alguma substância morbífica, material e acridades imaginadas, que deveria fundamentar as doenças. E em todo momento nós procuramos saber onde está o problema de saúde. Qual remédio vai combater a AIDS, qual remédio vai combater isso, qual remédio vai combater aquilo. Mas nós não procuramos saber como isso foi gerado. Por que as pessoas chegaram ao vício? Por que as pessoas chegaram à agressividade extrema? Uma perversão sexual assustadora? O que levou? Por quê? Quais as condições psíquicas que os levaram àquela situação? A partir do momento que nós entendemos dessa forma, começaremos então a ver e a perceber que temos outras situações a tomar, outras providências a seguirmos para conseguirmos, então, estabelecer os princípios de melhoria para nós mesmos. Melhorando-nos a cada momento, melhorando-nos a cada passo, estaremos em melhores condições de servir ao próximo, viver bem a nossa vida e adoecermos menos. Então, a causa daquele problema que surge no nosso corpo físico, ele é metafísico. Ele é psíquico, ele é transcendente, ele é fluídico, ele é imaterial, ele é vibracional. E hoje está na moda dizer quântico, quando sai da linha material. Então nós precisamos começar a entender a transcendência da vida, para entender também a transcendência das doenças e as possibilidades homeopáticas para o resultado que nós precisamos alcançar no tratamento que precisamos fazer. Portanto, meus irmãos, cada um de nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade, a esse novo construir de um mundo onde poderemos ser mais felizes se quisermos trabalhar para as realizações superiores da alma. Mas nós estamos falando de tratamento da saúde, você vai falar de alma, porque as doenças estão na estrutura psíquica e não na estrutura física. A estrutura física é a imagem da doença que temos nos corpos sutis. É por isso que se faz necessário começarmos a entender como agir, como compreender, como receber as informações, como lidar com elas e como trabalharmos para termos mais qualidade de saúde, qualidade de vida e nos aprimorando sempre, porque a vida exige de nós aprimoramentos. Trabalhemos, pois, por nos aprimorar, por nos melhorar, para que cada vez mais estejamos em melhores condições de amar, de servir e de trabalhar no bem. Isso tudo eram, porém, sonhos vãos, suposições e hipóteses infundadas, habitualmente engendradas para a comodidade da terapia, que esperava desincumbir-se de modo muito fácil do tratamento através da remoção da substância morfífica material, se modo essente. Retirar aquilo que está se vendo, retirar-se aquele ponto físico, às vezes pode ser o grande problema, porque é da metástase. Então nós temos que procurar entender como se dá o adoecimento, trabalhar com esse adoecimento, que são as características mentais e emocionais que classificam a pessoa dentro de um desses miasmas, reduzindo-os para a condição segura. Aí sim faz-se a remoção daquele problema, caso seja necessário, mas evita-se com isso a metástase. Logicamente que você pode não concordar comigo. Logicamente que eu também não vou concordar com você.
Mas nós precisamos debater, nós precisamos repensar. Concordo que precisa muitas das vezes da intervenção mecânica, mas antes da intervenção mecânica, façamos uma drenagem, façamos uma desintoxicação psíquica da pessoa. Aí sim, teremos mais segurança nos resultados do tratamento que precisamos empreender. Todo um trabalho que deve ser feito para nós nos desintoxicarmos, para nós nos aperfeiçoarmos e crescermos, melhorando-nos a cada momento, a cada instante, a cada etapa. E aquele asterisco ali não só pode ser desta maneira. Como tratar os adoecimentos sem ter a noção dos corpos sutis? Nós estamos falando não de doença, nós estamos falando de adoecimento. Como vamos tratar um adoecimento sem termos uma boa noção dos corpos sutis? Nos corpos sutis nós temos vários vídeos mostrando como são os corpos sutis. No nosso site tem lá Aura Saudável, Aura Doente. Então, se você escrever no buscador, tanto do site csterapias.com.br quanto do kardecespiritismo.com.br, repetindo então, csterapias.com.br, e o outro, kardecespiritismo.com.br. Tanto um quanto o outro, se você for no buscador que tem logo assim acima, aquele espaçozinho de busca, escrever Aura Saudável, vai te trazer as fotos da Aura Saudável, para que você tenha uma ideia do perispírito, uma ideia do que é perispírito, para que você possa entender que perispíritos são os corpos sutis. Então, essa estrutura psíquica é onde nós devemos atentar, observar, procurar então compreender como vamos lidar com os adoecimentos, como vamos lidar com os princípios adoecedores, para que então a doença seja, por último, removida com segurança, seja através do próprio tratamento homeopático ou daquele outro que fizesse necessário. O que não podemos é suprimir. Como atingir a causa sem conhecer os remédios que são capazes de tratar os sintomas mental-emocionais que geram estes adoecimentos? Então, todos nós desenvolvemos ao longo da nossa vida adoecimentos mentais e emocionais. Quando eles vão se acumulando, e aí mesmo ainda sem acumular, de acordo com aqueles sintomas mentais e emocionais, o bom terapeuta, que entender de miasma, vai te classificar dentro de um desses 6 e vai começar a dirigir o tratamento para que você recupere a sua saúde. Esta recuperação se dá em cada processo evolutivo, em cada etapa evolutiva, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. A homeopatia responde a estas questões e demonstra os caminhos. Como que ela vai mostrar os caminhos para a gente? Da cura, quando o tratamento está de acordo com a sua filosofia hahnemanniana, e da complicação e agravação do adoecimento, quando o tratamento está em desacordo com ela. Então, a filosofia hahnemanniana de tratamento, nós devemos indicar o remédio mais apropriado àquele problema maior da pessoa, que são os sintomas mentais e emocionais que caracterizam aquele adoecimento físico. Então, quando a pessoa tem um determinado adoecimento físico, nós começamos então a achar que temos que tratar aquela doença física. Mas ela é representação de um problema psíquico muito maior, muito mais amplo. E é para ele que nós temos que direcionar o tratamento, é para ele que nós temos que direcionar a nossa forma de compreender aquela pessoa e a necessidade daquela pessoa. A partir desse momento, com a tomada do remédio, de acordo com os sintomas mentais e emocionais, nós temos como avaliar se está acontecendo a cura, ou seja, a melhora da qualidade de vida da pessoa, ou se está tendo uma complicação, um agravamento da qualidade de vida das pessoas. Então, no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, nós explicamos as leis de Hering em várias etapas, como se dá o adoecimento, quando se dá a cura, que deve ser de dentro para cura, deve ser de dentro para fora, de cima para baixo, na ordem inversa do seu aparecimento. Em momento oportuno, faremos um resuminho dela e postaremos.
Ela também possui o conhecimento, a homeopatia, o conhecimento prévio dos sintomas de cada remédio homeopático, pois estes foram previamente testados e experimentados em pessoas que foram capazes de dizer quais sintomas físico-mental-emocionais esses remédios eram capazes de provocar nelas e, portanto, são capazes de curar em pessoas adoecidas destes mesmos sintomas. Portanto, no tratamento homeopático, deve ser observada a lei de similitude. Desta forma, os remédios homeopáticos são indicados com segurança e com objetivo definido. Importante entender que os remédios homeopáticos são testados em pessoas relativamente saudáveis para ver quais sintomas eles podem causar na pessoa. E os sintomas que eles causam, na grande maioria das vezes, são mentais e emocionais. A partir do momento que você vai se tratar destes adoecimentos mentais e emocionais, a partir do momento que você começa a eliminar essas mágoas, essas raivas, essas tensões internas, desbloqueando de determinados traumas, então você começa a perceber a si mesmo, começa a entender a si mesmo e começa a agir melhor, tratando-se, aprimorando-se, aperfeiçoando-se. E com isso, você terá mais saúde, porque o objetivo final, definido pela indicação do remédio, é atingir a mente da pessoa. Então, a homeopatia é um remédio que nos trata de uma forma holística, de uma forma ampla. E com isso, a gente tem as melhoras necessárias, constantes e permanentes. Essas melhoras farão com que nós tenhamos condições de estarmos melhores e nos dá condições de estarmos mais aperfeiçoados, mais aprimorados para o embate do dia a dia. Em homeopatia, devemos optar pela reflexão e observação sobre os casos que temos diante de nós e dos resultados após cada indicação e após cada tomada do remédio em casos mais graves. Antes de qualquer situação, antes de acharmos que o remédio está fazendo mal, antes de acharmos que o remédio está fazendo bem, antes de acharmos isso e aquilo, comecemos a tomar consciência de que a homeopatia é um tratamento que exige em cada etapa a reflexão do efeito causado. Em cada etapa, nós temos que observar qual efeito aquele remédio está causando em nós. A partir daí, então nós começamos a ter uma visão maior, a ter uma compreensão maior. E dentro desse conjunto de fatores, baseado nas reflexões que nós fazemos sobre os efeitos que o remédio está causando na pessoa, as condições que a pessoa está apresentando, as condições de vida que ela leva, nós vamos ver se ela está melhorando ou não. E a partir do momento que a gente vê que essa pessoa está melhorando, então nós começamos a ter condições de tomar a decisão de ampliar a diluição do remédio, ou parar o remédio, ou aumentar o número de gotas, ou reduzir o número de gotas. Aí você vai falar assim, mas é tanta coisa assim para a gente pensar? Sim, muita coisa assim para a gente pensar. E ao pensarmos em tudo isso, é natural. É um treino que a gente faz. No momento inicial, a gente se assusta, a gente fica desesperado, a gente liga para um amigo, para um colega, como que eu avalio essa situação, como que eu ajo diante dessa situação. Mas quando você vai aprendendo, você vai compreendendo que faz parte do tratamento de cada um passar por reações que às vezes ele não gosta. Mas dentro da drenagem, as reações são bem menores e os contratempos são também bem menores e mais suaves. Mas, logicamente, que existem pessoas muito complexas, muito complicadas. E aí você vai passar pelos problemas necessários para o seu aprendizado, para o aprendizado dele e para a melhoria dos dois.
E nos casos graves, que a gente tem que prestar atenção, que cada tomada do remédio deve ser bem medida as reações que a pessoa está tendo, porque muitas das vezes a gente tem que trocar o remédio. Mas existe aqueles fatores transcendentes que fogem à nossa vista, que fogem à ação do remédio. Porque está presente, no caso, a ação de um espírito. Aí você vai falar assim, que absurdo. Lendo o livro A Natureza Psíquica, do Jung, ele relata que eles estavam na África e numa determinada tribo tinha uma jovem muito doente. Deram-lhe vários remédios e ela continuava doente. Chamaram-se então um outro curandeiro que veio de uma outra aldeia vizinha. Ele chegou, observou, viu que tinha uma trilha indo para uma montanha. Chegou e mandou construir ali uma barraca e colocou lá certos alimentos. Fez lá suas orações, fez suas evocações e disse o seguinte: ela está passando mal porque ela ficou viúva, o filho dela é jovem e os pais delas também faleceram recentemente. Eles sentem muita saudade dela e à noite eles vêm se nutrir da seiva dela, das emanações dela. Então ela está ficando muito enfraquecida, porque eles querem fazer isso para levá-la também, porque se ela ficar aqui ela vai sofrer muito. Mas eu deixei ali aquela cabaninha na entrada da trilha. Eles chegarão e se sentirão atraídos por aqueles alimentos. E ela vai melhorar. 3 dias depois, a jovem estava bem como se nada tivesse acontecido. E Jung relata que ele e os outros médicos que estavam ali, naquele grupo fazendo a pesquisa, falaram assim: acreditar é um absurdo, não acreditar é uma loucura. Porque o fato era totalmente transcendente perante aquilo que eles estavam vendo, perante aquilo que eles acreditavam. Mas como negar um resultado tão prático, tão simples, mas também tão transcendente, tão complexo? Quando se fala em muito transcendente, as pessoas é complexo demais. Porque existem casos que são espirituais, existem casos que são físicos, existem casos que são psíquicos. E a gente tem que ter malícia, treinar bem a intuição para acharmos sempre uma boa solução. Ao longo do nosso caminho, estudar a homeopatia vai sempre nos trazer muitos momentos de reflexões para que a gente busque outras formas alternativas de nos ajudar a nos aprimorar, a nos aperfeiçoar e podermos colaborar melhor naquilo que nós nos propomos a fazer. Nada de radicalismo, pois cada dia é uma experiência diferente, é uma nova oportunidade de aprendizado. Mas as exonerações, quando ocorrem, devem ser analisadas segundo a filosofia homeopática e as leis de Hering. Então, filosofia homeopática e leis de Hering devem estar bem compreendidas, devem andar bem próximas, bem unidas, para que a gente tenha essa compreensão, essa transcendência de entendimento para acharmos melhores soluções. Logicamente, que todos nós estaremos sempre nos colocando como eternos aprendizes, como pessoas que estão passando pelo processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. E somente o tempo nos dará respostas daquilo que estamos fazendo. A cada momento, a cada etapa do tratamento, são aprendizados, são aperfeiçoamentos que todos nós passaremos, porque não somos perfeitos, somos perfectíveis. E por sermos perfectíveis, estaremos sempre em aprimoramento, sempre em aperfeiçoamento. Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado: à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Quando se fala em miasma, nós procuramos entender este quadro, entender esse conjunto de situações, para que a gente possa ter mais saúde, para que a gente possa ter mais condições de nos melhorarmos. Os nossos agradecimentos a Samuel Hahnemann, Constantin Hegner, Benoit Jules Muri, João Vicente Martins, Nilo Cairo da Silva, Guilherme Telemaque, Adolfo Bezerra de Menezes, a toda a equipe da Tenege do Sim Natural. A todos esses,
os nossos sentimentos de paz, de harmonia, de fraternidade, para que a luz divina nos envolva, nos envolvendo também, para, em sintonia uns com os outros, podermos servir melhor a causa do Cristo, servirmos melhor a causa do bem, ajudando-nos mutuamente. Muita paz e bom trabalho, bom aprendizado para todos nós.